Olá, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por você estar nos assistindo, você ter nos acompanhado aí durante toda esta série. Hoje nós estamos chegando ao nosso 11º estudo da lição da Escola Sabatina, aqui seguido de estudo sobre Esdras e Neemias. Hoje nós vamos chegar sobre um assunto muito importante, mas antes eu quero te dar um recado bastante legal, que no próximo trimestre nós iremos estudar sobre esse tema aqui, o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel é o profeta do tempo do fim. E nós iremos juntos entender as profecias para o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que Deus te abençoe. E se você ainda não está no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal e você aí continue também compartilhando os nossos vídeos para que Deus possa abençoar também outras pessoas. Eu vou orar agora para que nós juntos possamos então pedir a bênção de Deus sobre o estudo de hoje. Bom Deus, pedimos a tua bênção para esse estudo e que haja compreensão e que o teu poder nos ajude a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Após ter deixado tudo em seus devidos lugares, Neemias retorna para a Babilônia. Não é sabido quanto tempo ele passou em Babilônia. O que sabe é que, depois de algum tempo, ele pede autorização ao rei para retornar. Ao chegar em Jerusalém, ele vê que o povo havia se apostatado da fé e haviam também quebrado a aliança que haviam feito. Eles mesmos tinham decidido, há anos atrás, que não se casariam com idólatras, observariam cuidadosamente o sábado e cuidariam do templo e dos seus funcionários, devolvendo os dízimos e as ofertas. Assim que chegou, Neemias percebeu a negligência na devoção. Eles não devolviam mais os dízimos e ofertas e começaram a usar os aposentos do templo para outros propósitos, deixaram de guardar o sábado e estavam se casando com estrangeiros. E o pior é que os líderes que Neemias escolheu contribuíram para o declínio do relacionamento dos israelitas para com Deus. Neemias ficou arrasado ao ver o quanto as coisas tinham mudado em tão pouco tempo. Mas quem o conhecia sabia que as coisas não iam ficar assim. Neemias se lembra de quando eles concordaram em cumprir a aliança feita e assinada pelos líderes representantes do povo de Deus. Ele se lembra de o livro da lei ter sido lido em voz alta para que todos pudessem escutar e ficassem cientes do que eles iam dizer quanto àquilo. Neemias fica estarrecido por ver amonitas e moabitas, estrangeiros e idólatras no meio do povo de Israel. E essa preocupação não é por eles serem de uma nação ou etnia diferente, mas se referem à recomendação de mandar embora os que tinham fé diferente, não eram convertidos ou adoravam outros deuses. Como vimos em lições anteriores, Tobias e Sanbalate foram os piores inimigos de Neemias e procuravam, de todos os meios, subverter seus planos e dificultar seu trabalho. Neemias percebe que durante sua ausência, o sumo sacerdote concedeu a Tobias um dos aposentos do templo, designado à guarda dos dízimos e das ofertas. Ou seja, Tobias recebeu residência fixa e permanente no templo, o que foi uma maneira de ele se estabelecer como um dos líderes da nação. Parece que a família de sua esposa tinha uma relação de parentesco com o sumo sacerdote Eliasibe e que Sanbalate tinha uma filha que era casada com o neto desse sumo sacerdote. Dessa forma, os inimigos de Neemias finalmente haviam conseguido o que eles sempre desejaram: destituir o servo de Deus e assumir o controle. Com esse grau de parentesco, eles se uniram em uma aliança contra Neemias. Parece que estava tudo certo, mas como eu disse no começo, eles não conheciam Neemias. A primeira reforma que Neemias fez foi expulsar Tobias, jogando todos os seus móveis para fora da sala do templo. O ato de atirar os móveis para fora da sala do templo revela desespero, pois não somente o templo havia sido profanado, mas as ofertas tinham sido mal empregadas. Desta forma, Neemias estava restaurando a sala ao seu propósito original de abrigar ofertas de cereais e incenso. A segunda reforma dizia respeito aos levitas e aos cantores que não haviam recebido os dízimos e ofertas que lhes eram devidos. É bem provável que o povo estivesse desanimado
com a má administração do templo e, consequentemente, não estivesse devolvendo seus dízimos e ofertas. Neemias restaurou o sistema de dízimo e nomeou líderes sobre certos aspectos do templo, de modo que o sumo sacerdote, Eliasibe, que era um corrupto, não tivesse controle sobre essas áreas. E que falta faz um Neemias nos dias de hoje, não é verdade? A tesouraria da casa do Senhor estava pobremente suprida. Não restava outra alternativa aos cantores, porteiros e outros servidores do templo, senão voltar a trabalhar nos campos para alimentar seus familiares, visto que a obra de Deus não estava sendo sustentada. Mas o povo, ao ver a atitude destemida de Neemias em tirar Tobias da sala do templo, bem como seus móveis, se puseram do lado dele, se opondo a Tobias e a Eliasibe, pois perceberam que o servo de Deus fez tudo o que pôde para benefício deles. Além disso, o governador confiou os cargos de superintendentes do templo a homens que ele considerava fiéis e confiáveis. Dessa forma, o sistema corrupto foi extirpado de uma só vez. E embora Neemias tivesse nomeado homens fiéis para a organização do templo, o corrupto Eliasibe, que era o sumo sacerdote, não perdeu sua posição, pois era descendente de Arão. As reformas de Neemias no serviço do templo incluíram a implementação dos dízimos e ofertas. Sem o recolhimento dos dízimos e ofertas, o templo não podia funcionar. O sistema de dízimos é belo em sua simplicidade. Sua justiça é revelada pela aplicação proporcional sobre rico e pobre, ou seja, todos, ricos e pobres, devolvem a mesma porcentagem. Ninguém devolve mais do que o outro. O dízimo pertence ao Senhor e Ele quer que lhe devolvamos. Assim como ocorreu com o templo israelita, nossa igreja entraria em decadência sem o sustento dos dízimos e ofertas. Os cultos, os serviços, os ministérios, o planejamento, a administração e o mais importante, sem os dízimos e ofertas, não existiria evangelismo. Mas devolvemos os dízimos e damos as ofertas só por causa disso? Lógico que não. Devolvemos os dízimos e as ofertas porque Deus estabeleceu esse sistema na Bíblia. E por que Deus estabeleceu tal sistema, você sabe? Eu não sei. Só sei que há ocasiões em que Deus não precisa explicar por que estabeleceu algo. O Criador espera que confiemos que Ele nos controle. Devemos estar informados sobre como o sistema funciona, mas depois disso precisamos confiá-lo aos cuidados do Pai Celestial. Não temos que devolver o dízimo porque receberemos uma bênção ao fazê-lo, mas porque Deus é fiel e admirável por cuidar e providenciar para nós todos os dias. Neemias demonstrou por meio de suas ações que o dízimo é extremamente importante, não apenas para apoiar a obra de Deus, mas também para nos ajudar a reconhecer que tudo vem dele. Nós damos porque o Senhor nos dá, e dessa forma participamos do seu ministério em favor da humanidade. E Deus espera que o provemos, mas se tão somente formos fiéis a Ele. Neemias estava resolvendo cada questão por etapa. E chegou a vez de resolver a questão sobre os que os israelitas estavam fazendo em relação ao sábado do Senhor. Os israelitas estavam fazendo transações comerciais com pessoas de regiões vizinhas no sábado, em vez de adorar ao Senhor. Neemias era governador da terra e, por ser um homem muito piedoso, queria ter certeza de que as pessoas também seguissem as instruções divinas. O sábado era para ser um dia de descanso do Senhor, no qual o povo reservasse tempo para estar com a família e os amigos e, o mais importante, passar tempo com Deus. Deus, o Criador, considerou o sábado extremamente importante, ou não o teria criado como dia especial. Se tudo o que fosse necessário tivesse sido acabado em 6 dias, Deus não teria criado o 7º. Mas Ele quis nos dar um dia especial como um lembrete de que Ele é nosso Criador e que somos criados para estar em comunhão com Ele e viver em dependência dEle. Nesse dia de descanso dos negócios cotidianos, somos também revitalizados em nossa força e, o mais importante, respeitamos a maneira que Deus estabeleceu para celebrar a vida ao santificar esse dia. O sábado não é um dia como outro qualquer, mas um dia santo.
A palavra santo significa separado para um propósito especial e separado para atividades edificantes. Portanto, o que fazemos nesse dia deve ser diferente do que fazemos nos demais dias da semana. Em toda a Bíblia, Deus nos mostra que o dia de sábado é conduzindo-nos a abandonar os negócios e atividades comuns e a celebrar o sábado do Senhor. Ele nos encoraja a reconhecer o sábado como um deleite, como o santo dia do Senhor, e honrá-lo não seguindo nossos próprios caminhos, nem falando nossas próprias palavras mundanas. Deus, mais uma vez, promete uma bênção, da mesma forma como Ele promete abençoar quando devolvemos o dízimo. Ele também promete uma bênção quando vivemos o sábado em seu caminho, sem nos concentrar em nossos próprios desejos, mas glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Contudo, mais uma vez, assim como foi mencionado no tocante ao dízimo, não devemos guardar o dia santo a fim de obter bênçãos, mas porque é um dia que nos foi dado como presente para nos concentrarmos na bondade do Senhor. Neemias pretendia assegurar que esse mandamento fosse seguido em Jerusalém. É evidente que ele sentiu a obrigação moral de assumir uma posição e agir de acordo com ela. Dizem que mais do que Israel guardava o sábado guardava Israel. O sétimo dia, o sábado, era e é um poderoso meio de ajudar a manter a fé dos que, pela graça de Deus, buscam observá-lo e desfrutar os benefícios físicos e espirituais que ele oferece. A base das normas da nação era a lei de Deus, e Neemias, sendo governador de Judá, sentia a responsabilidade por executar as regras. Por isso, ele se tornou guardião da lei, o que incluía o sábado do Senhor. Neemias repreendeu os nobres e depois ordenou que os portões fossem fechados e que se pusessem servos para guardá-los. Quando o mercado se mudou para fora da cidade, ele tomou medidas ainda mais drásticas e a surpreender os mercadores. Neemias foi um homem de palavra, pois a partir desse momento os comerciantes se afastaram. O zelo de Neemias pelo sábado é admirável. Ele tinha tanto entusiasmo por observar corretamente o dia do Senhor, que até prometeu prender os mercadores de outras nações se eles fossem para lá no horário de sábado e ficassem ali nas portas. Como governador, ele tinha a responsabilidade oficial de garantir que o mandamento fosse cumprido. A repreensão de Neemias foi severa. Que mal é este que fazeis profanando o sábado? Porventura não fizeram os vossos pais assim, e nosso Deus nos trouxe este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. E ordenou que as portas fossem fechadas e não mais se abrissem até passado o sábado. E ele confiou mais em seus próprios servos do que naqueles que os magistrados em Jerusalém pudessem apontar. Ele os colocou nas portas da cidade para que as ordens fossem executadas. A advertência de Neemias sobre a profanação do sábado, junto com outras exortações sobre a transgressão desse dia, com certeza chegou aos dias de Jesus. Pois vemos nos evangelhos Jesus em embates com os líderes religiosos sobre a devida guarda do sábado. Em seu equivocado zelo para evitar a profanação do sábado, os líderes religiosos eram tão fanáticos que acusaram Jesus, o Senhor do sábado, de transgredir. Neemias não condescendeu com as práticas erradas do povo e de nenhum líder. Nenhuma distinção foi feita. Nenhuma consideração foi mostrada por classe ou categoria. Houve alguns no sagrado ofício que pleitearam por suas esposas pagãs, declarando que não poderiam separar-se delas. Para Neemias, qualquer um que recusasse cortar sua relação com idólatras era imediatamente separado do serviço do Senhor. O neto do sumo sacerdote, havendo casado com uma filha do famigerado Sambalate, não foi apenas removido do ofício, mas prontamente banido de Israel. Lembra-te deles, meu Deus, Neemias orou, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal levítica. Neemias era um homem preocupado com a obra de Deus. Neemias era um homem que não levava a obra de Deus de qualquer forma. Foi por isso que Neemias teve que agir de maneira firme. Às vezes, nós condescendemos com muitas coisas para parecer bom, para parecer do lado do bem. Mas Deus, o Senhor não muda. E Ele quer que nós, como seus filhos, cumpramos a sua palavra
de acordo com a vontade. Espero que você tenha compreendido esta lição e que você aprenda a viver de acordo com o que Deus quer de você. Que o bom Deus te abençoe, que Ele te guarde e que você, como Neemias, seja uma pessoa firme, seja uma pessoa do lado sempre do bem, do lado de Deus. Mas que você permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para que você possa agir da maneira correta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz, fique com Deus.